Você trabalhou, fez sacrifício, juntou, construiu um patrimônio e, de repente, a falta de cuidado de um determinado detalhe pode botar tudo ou muito a perder. Sobre este tema que encanta o coração e atinge o bolso, eu converso agora com o Dr. Ricardo Limonge. O Dr. Ricardo é especialista em direito do trabalho. Como vai, Dr. Ricardo? De bem com a vida? Sempre de bem com a vida. Opa! Notícias, Dr. Ricardo, nos dão conta do quanto está comum a perda ou prejuízo patrimonial em relação a reclamatórias trabalhistas. É possível blindar o nosso suado dinheirinho e também o nosso patrimônio acumulado? Com certeza, Cris. Hoje a gente tem várias medidas legais para gerenciar um passivo numa empresa, vamos dizer, grande, ou numa empresa pequena também, de se buscar mais segurança nas contratações, nas rescisões, para evitar as surpresas. Por quê? Quando a questão vai para uma demanda judicial, tudo pode acontecer. Inclusive situações de que, dependendo das provas que são produzidas, a pessoa até ser injustiçada, seja de que lado for. Doutor Ricardo, o empreendedor, o empresário, o profissional liberal tem 1001 demandas. Meu Deus, ele ainda tem que ter esse cuidado jurídico para proteger o seu patrimônio? Tem que. Todo gerenciamento de um negócio, ele tem, a pessoa tem que saber os seus riscos. Claro, vai ter que sempre ter um planejamento individual para verificar onde estão esses riscos e buscar eliminá-los da melhor forma possível. Evitar criar uma situação que possa comprometer a capacidade econômica, às vezes, de uma empresa, de um negócio que ia vingar e, às vezes, fica atravancado por falta de recursos, por ter uma falha pequena. Às vezes, um erro na contratação pode gerar um passivo grande, dependendo da forma que acontece a relação. Então, o importante é sempre buscar um profissional no sentido de dar confiança, obviamente. Um profissional da área do direito. Pode ser da área do direito, da área da administração, mas a pessoa que enxergue um problema ali na frente, que pode gerar um passivo e se planejar para que aquilo não ocorra. E frente a isso, né, tem hoje, vamos dizer, tu está numa situação de vulnerabilidade, tu pode sofrer uma ação de indenização, o que seja, tu tem como evitar isso e sempre mantendo uma relação de harmonia com aquele que seria o seu adversário, para que ele entenda, numa negociação com uma pessoa mediando, ela entenda que aquilo também é bom para ela. Porque hoje as pessoas não querem entrar na justiça porque fica com, entre aspas, o nome sujo. A empresa não quer ter processo na justiça, então há um interesse dos dois, é só chegar num consenso e isso não é tão difícil assim. Obviamente vai chegar momentos que não vai se conseguir, mas na maioria das vezes se consegue. Doutor Ricardo Limonge, pelo que eu entendi da sua elucidação, existem dois caminhos. O caminho de promoção, ou seja, aquele que elimina riscos. E também existe uma orientação profissional, que pode ser de um administrador ou de um advogado, que já no olho do furacão possa traçar um caminho para que os danos não sejam tamanhos. É isso? É isso. Assim, tu tem aquela situação, vamos dizer, de eliminar risco ou reduzi-los, né? A pessoa tem que se orientar para saber aonde pode acontecer um problema. Então, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, eu sei o que os advogados buscam na justiça, normalmente. Então, tu tem que saber que aquelas situações que têm mais incidências, o que tu faz no teu ambiente interno para que aquilo não aconteça, né? Segundo, quando tu já está numa situação de uma dívida, por exemplo, tem vários mecanismos, conciliação, buscar vender
situações, oferecer emprego, são negociações, são várias situações assim que a gente vê e vivencia, inclusive tu vê situações assim que tu não espera. Às vezes a própria pessoa tem uma lucidez e cria para si própria uma situação que vai livrar ela de uma situação de desencaixe grande. E a maioria das vezes é o que acontece, as pessoas querem conciliar, as pessoas querem se resolver rápido, não querem ficar anos na justiça discutindo. Isso assim, advogado contra o meu interesse, isso só interessa a advogado. Então, o importante é as pessoas se resolverem, é o que elas querem. Doutor Ricardo, aproveitando a sua presença, eu vejo que as empresas elas ficam mais tranquilas na contratação de pessoas jurídicas ou terceirizando. Isso realmente é tranquilizador ou nem tanto? Bom, eu sou antigo. Como assim? Eu sou antigo, eu já venho de advogando há 30 anos. Eu vi a terceirização ser entendida na Justiça do Trabalho como um ato ilícito. Terceirização um contrato ilícito e gerar vínculo com quem está tomando o serviço. Isso ali pelos anos 90 e poucos. Né? Então, assim, vi muitas reclamatórias de terceirizadas ganhando vínculo direto com a CE. O período que eu trabalhei assim. Depois a coisa veio evoluindo, que não gerava vínculo, que depois só pode atividade meio. Hoje, o Supremo decidiu que a terceirização é lícita. Então, assim, qualquer empresa pode contratar uma empresa terceirizada. Tem alguns limites. Eu não posso pegar uma pessoa que é meu funcionário hoje com carteira assinada, demitir e no dia seguinte contratá-la como pessoa jurídica. Isso aí é a figura da pejotização, e isso aí é ilícito pela própria decisão do Supremo. Mas ir no caminho de que tu busque um empreendedor como tu és, né? Para ser um parceiro, para o negócio seguir e ter mais lucro. Aquilo vai fazer o produto ser mais barato. Então, tu tendo encargos trabalhistas, o produto é mais caro. Né? Então, essa é a vivência que as pessoas têm que enxergar. Ou, por exemplo, eu vou trabalhar com um determinado salário que eu vou ter um desconto de imposto de renda de 27,5 como pessoa física, enquanto jurídica, dependendo do enquadramento tributário, vira entre 4 e 6, 8. Então, essa é a questão, essa é a vivência que tem que ter. Eu não enxergo a terceirização como uma situação de prejuízo para a pessoa. Eu não consigo enxergar isso. No caso, para quem presta serviços. Para quem está sendo contratada, né? Que em vez de ser CLT, às vezes isso te dá mais liberdade, te dá mais vivência e tu consegue progredir mais na vida. Assim, eu acredito nisso, né? Mas é uma questão de mudança de cultura que tem que começar a encrunhar nas pessoas, né? Para encerrar, aquela pergunta tradicional. Qual a sua orientação de número 1 para quem trabalha, para quem empreende, para quem é profissional liberal, evitar riscos de perda ou prejuízo patrimonial? Bom, a situação de prejuízo patrimonial, vamos chegar assim. Tu trabalha, tu pensa só em progredir, tu pensa e às vezes deixa de tomar cuidados que são simples. A gente verifica muitas situações simples que não ia gerar custos muitas vezes para o empresário. Fosse adotá-la, ia gerar um custo de fiscalizar, ok, mas frente ao custo que uma situação dessa pode gerar numa ação, ele é muito pequeno. Mas entende? Que cuidado exatamente seria esse? Ele tem que diagnosticar na empresa dele situações de risco. Por exemplo, eu estou dentro de uma empresa, tu contrata um profissional, ele vai em determinado setor. Naquele setor ele vê que 2 funcionários, entre aspas, se bicam. Né? Então ele tem que dar uma solução para aquela situação para que não gere um efeito reflexo na empresa por questões de assédio, por questões desse tipo, né? Do empregador não tomar a devida medida, não se importar com o problema. É o que a gente verifica, né? Porque as empresas que têm essas políticas, elas não são condenadas. Não são. Desde que aplique as políticas, né, Cristian? Não adianta só ter escrito, tem que aplicar na prática. Isso, a empresa tendo uma política não é tolerância zero, né? É buscar soluções. Né? Tomar uma decisão de não permitir situações amorais, né, na conduta da empresa.
na conduta do funcionário ou do colaborador. Perfeito. Ficam dicas valiosas para você que empreende, que contrata e que quem de fato faz girar o progresso no país. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. Obrigado, Cris, pelo convite. Advogado Ricardo Limoges.